Olá, boa tarde a vocês, tudo bem? Vamos fazer uma reflexão hoje a respeito da mente imaginativa. É uma teoria do Dr. Bob Dutch, de Harvard, onde fala sobre 5 passos para que você alcance uma mente capaz de produzir resultados excelentes. Antes, eu gostaria que você desse um clique aqui nesse ícone do YouTube. Isso, opa, você está no canal. Agora eu te convido a fazermos uma reflexão a respeito desses 5 passos. E para que sejamos efetivos naquilo que estou propondo, te peço que se desprenda de qualquer senso de julgamento e tente aproveitar o que há de melhor nesses 5 passos para que você possa construir algo novo sobre a sua vida. Bom, o primeiro passo é conhecer os sentimentos. É importantíssimo que tenhamos consciência de quem somos. E para que façamos isso, nós precisamos dar um passeio pelas nossas emoções. Eu preciso conhecer o Self 1 e o Self 2. O Self 1 ele está ligado à parte do cérebro esquerda, ao Self 2 à parte direita. Ou seja, o Self 1 é o meu eu exterior, esse capaz de criticar, julgar, fazer senso cognitivo, né? Onde você tem essa avaliação a respeito das coisas. O Self 2, ele é o nosso eu interior, é aquele inconsciente onde a gente faz as coisas sem desprendimento, é uma ação não planejada, ou seja, você simplesmente se lança e vive as suas emoções. Mas estatisticamente, baseado nos estudos científicos, hoje podemos afirmar que muitas pessoas têm dificuldade em lidar com as suas emoções. E por que isso? Porque quando eu passo a lidar com as minhas emoções, quando eu decido mergulhar nos meus sentimentos para fazer uma reorganização, eu tenho que me deparar com uma série de situações que me constrangem no presente. Às vezes são frustrações do passado, experiências vividas que foram decepcionantes, pessoas que o decepcionaram, palavras ouvidas e que foram guardadas como sendo grandes verdades e que na verdade não passa de uma crença. Alguém que falou algo, ou alguém viveu uma experiência, ou você teve alguma frustração e essa frustração ela provoca, uma ação nesse mundo presente. Ou seja, o nosso presente ele recebe uma interferência direta do meu passado e essa interferência direta ela me bloqueia e me impede de viver coisas novas. Ou seja, essa capacidade criativa ela fica bloqueada. Por quê? Porque eu não tenho controle das minhas emoções. Logo, eu tenho que aprender a lidar com o meu interior. Eu tenho que aprender a lidar com as minhas emoções. Eu tenho que aprender a curá-las, sabe? Porque se eu não curar as minhas emoções, se eu não curar os meus sentimentos, como que eu vou fazer coisas grandes? Como que eu vou poder ajudar outras pessoas? Eu preciso primeiro estar bem comigo mesmo. Quando eu estou bem comigo mesmo, eu não tenho dificuldade de ajudar as outras pessoas. Por isso, eu te convido nesse momento a olhar para dentro de si mesmo. Silencie o exterior e comece a olhar para o seu interior e visualize o que há de melhor em você. Almi, existem algumas situações que eu gostaria de mudar, mas eu não tenho condições. Por exemplo, eu tenho ódio no meu coração, eu tenho mágoa, eu tenho sentimentos contrários que às vezes eu luto para vencer, mas não consigo. Busque ajuda, existem psicólogos, existem coaches que podem te ajudar a fazer algo diferenciado, que pode te ajudar a lidar com as emoções e fazer com que o seu presente seja prazeroso. Você não pode estragar o seu presente por causa do seu passado. Cure o seu passado, viva o presente e idealize coisas grandes, porque liberte a criança que há em você. Você é uma figura sensacional. As crianças, por que elas fazem grandes conquistas na fase da infância? Porque elas se libertam de todo tipo de conceito, julgamento ou preconceito. Elas simplesmente se lançam na conquista do novo e não se reprimem. Elas simplesmente vislumbram as oportunidades. Ou seja, seja a criança que você precisa ser para fazer as coisas grandes que o mundo te proporcionará. Grandes realizações, elas só vêm quando nós estamos com os nossos sentimentos curados
Eu preciso saber como estão as minhas emoções. Uma mente criativa, ela só se desenvolve quando o nosso homem interior está curado. Cure as suas emoções, porque o futuro te surpreenderá com grandes conquistas. Liberte essa criança, seja muito feliz e grandes coisas acontecerão na sua vida. O segundo passo, seja curioso. Aprenda a levantar o tapete da vida para descobrir as coisas maravilhosas que existem embaixo dele. Situações complexas, elas exigem alto grau de curiosidade. Para quê? Para fazer grandes conquistas. A curiosidade, ela nos desperta o lado lógico, o lado racional, aquele capaz de criar coisas incríveis. E quando nós somos curiosos, é certo que a gente pode se decepcionar, é certo que nós podemos nos frustrar, podemos às vezes passar algum vexame, mas ouça bem, só realiza coisas grandes quem tem esse senso curioso aguçado. Se você é o cara tímido, aquele que se envergonha de tudo, aquele que não tem coragem de descortinar, né, esse tapete, ou abrir essa cortina da vida para descobrir o que lá há de melhor, certamente você não vai fazer grandes realizações. Seja curioso, desperte esse lado e deixe a sua mente criativa aflorar. Terceiro passo, esteja aberto às novas oportunidades. O que é estar aberto, Almir? Estar aberto é não fechar as portas das oportunidades que a vida te proporciona. E muitas das vezes essas oportunidades, elas vêm de várias maneiras. É uma pessoa que quer acessar a nossa vida, é uma oportunidade que bate à nossa porta e muitas das vezes, por acharmos que não somos capazes, fechamos essa porta. Muitas das vezes são situações que nós vivemos e a gente prefere ignorá-las e seguir o nosso caminho como se fôssemos um nada. Deixe fluir essa oportunidade, desfrute dela de forma intensa. Quarto passo, nós precisamos utilizar as metáforas. As metáforas, elas têm um poder imenso de fazer conexões de ideias. Quando eu olho para a Bíblia, eu enxergo Jesus, que utilizava muito bem isso com os seus discípulos, porque a metáfora, ela nos ajuda a manter a conexão de ideias e nos proporciona grandes oportunidades para a transmissão do conhecimento. Utilize as metáforas. Jesus utilizou muito com os seus discípulos e ele é um referencial fantástico para nossas vidas. Tudo que ele fez foi bem sucedido. O homem foi fantástico em toda a sua maneira de viver. Um coach perfeito nas suas ações. Tudo que ele fez foi bem dito, foi bem sucedido, foi assertivo. Então, utilize as metáforas. Deixe o seu lado criativo fazer as conexões de ideias e alcançar a vida de outras pessoas. Não podemos nos restringir aos nossos achismos. Temos que libertar, temos que deixar fluir as nossas imaginações. Quinto passo, entenda o paradoxo. Entender o paradoxo, amigo, isso mesmo. Entender o paradoxo significa olhar para a verdade do outro e tentar compreendê-la. Muitas das vezes, quando eu falo em paradoxo, eu estou falando em algo que é contrário. Estou falando numa opinião ou numa ideia formada por alguém que traz isso como se fosse a verdade absoluta. Mas ouça, a sua verdade não é absoluta, assim como a minha também não. E por que não tentar entender a verdade do outro? Por que não parar para fazer uma reflexão a respeito se que o outro está falando tem algum sentido? Nós não somos absolutos. Nós somos seres humanos e como seres humanos somos falhos. E sendo falhos, a nossa verdade pode não estar tão certa assim. E precisamos fazer uma reflexão a respeito disso. Precisamos parar para ouvir, precisamos parar para dar um pouquinho de atenção. Ouça, não seja tão reativo, não feche portas, né? Seja curioso, desperte os porquês. A criança faz muito isso. E deixe aflorar o melhor de você. Quando nós paramos para entender o paradoxo,
eu entendo o meu próximo e eu entendo também a mim. A verdade dele pode servir como base para me agregar muito valor, assim como a minha verdade também pode acrescentar muito à vida dele. Quando nós paramos para ouvir o nosso semelhante, nós somos certamente muito assertivos naquilo que vamos fazer. O nosso lado empático aflora, as nossas decisões, elas são mais inteligentes e, com certeza, mudamos não apenas a perspectiva do outro, mas mudamos também a nossa perspectiva. 2 Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: quem conheceu a mente de Cristo para que possa instruí-la? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, se você tem a mente de Cristo, certamente nós temos uma mente inteligente, uma mente capaz de construir ideias novas, uma mente capaz de revolucionar o mundo e mudar a história, não apenas da minha família, não apenas do meu bairro, não apenas do Rio de Janeiro, mas eu posso mudar o mundo com o poder das palavras, se assim eu crer e se assim eu deixar a minha mente aflorar. Você tem a mente de Cristo, você tem uma mente imaginativa, você tem uma mente criativa. Einstein, ele diz em suas palavras que uma mente aberta ao conhecimento, uma mente aberta para aprender novas coisas, ela jamais volta ao seu tamanho original. Abra sua mente, deixe que esses 5 passos exerça um papel muito forte na sua vida. Conheça os seus sentimentos, seja curioso, esteja aberto a novas oportunidades, use metáforas e, por fim, não seja tão reativo. Procure entender o paradoxo e seja o melhor que você pode ser. Você pode fazer coisas incríveis. Basta acreditar no potencial que está dentro de você. Selfie 1, reativo, crítico, julgador. Selfie 2, homem interior, desprendido de qualquer senso de julgamento, crítica ou reação. Ele simplesmente se lança e vive a vida. Seja você essa pessoa capaz de viver uma vida intensa, plena e abundante. Fique com Deus. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe, pois o que é bom tem que se multiplicar.